Oi, prof. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. Uma aula solo, single. Tudo bem com você? Sim, prof. Então, vamos lá. Eu vou recapitular um pouquinho só para a gente conseguir lembrar onde é que a gente estava e vamos seguir, tá bom? Qualquer coisa você para e pergunta, ok? Ok. Então vamos lá. Vou apresentar a tela para você com o nosso slide e a gente vamos dar sequência aqui. Ok, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Bom, o que nós estávamos falando na nossa última aula? Nós já estamos há algum tempo em sistema nervoso, porque é um sistema um tanto cheio de detalhes e complexo, e nós estávamos falando do seguinte, nós estávamos falando de como que o impulso que entra pelos dendritos, é sempre esse caminho que ele faz, passa pelo corpo celular, aí chega no axônio, que é esta região toda aqui que a gente já sabe, esta parte aqui toda nós chamamos de corpo celular, com os seus dendritos, que são a entrada do impulso nervoso, aonde está o núcleo, então é assim que eu acho o corpo celular. Esse impulso entra pelo dendrito e ele vai chegar no meu axônio. Chegando no meu axônio, ele precisa fazer este caminho aqui, ó. Chega aqui, salta a bainha de mielina, que são essas bolinhas roxas ali, salta, cai no nódulo de Ranvier, que é esse espaço, salta, cai no outro nódulo de Ranvier, salta e cai lá no terminal do axônio, tá? Então, para a gente relembrar, esses espaços que estão sem as bainhas de mielina, que é isso que eu estou pintando agora aqui, que estou marcando, isso é chamado de bainha de mielina, isso é chamado de nódulo de Ranvier. É o espaçozinho sem essas bolinhas aí que parecem uns marshmallows, né? E o que é isso aqui? Bainha de mielina, só para a gente lembrar, é gordura. E gordura é um isolante elétrico. E, tá, e o que tem a ver isso? Aí grava lá, o impulso, ele é elétrico. Então, aonde tem gordura, ele não consegue passar. Então, ele vai ser um impulso do tipo saltatório, ok? Só onde tem os nódulos de Ranvier que esse impulso vai passar. E ele vai chegar até nessa partezinha aqui, ó, que é chamada de terminal do axônio, e dali ele tem que se comunicar com um novo neurônio, ou com um músculo, ou com um órgão, né? A gente já conversou sobre isso. Então, esse processo nós chamamos de sinapse. Então, a passagem do neurônio pré-sináptico, antes da sinapse, para um pós-sináptico, se chama, lógico, sinapse. E isso vai depender de moléculas químicas que são chamadas de neurotransmissores. Ok? Os neurotransmissores. Então, eu vou ter substâncias químicas que vão fazer o quê? Vão passar por esta parte que é chamada de fenda sináptica, porque você tem que prestar atenção no seguinte, o terminal do axônio não está grudado com o dendrito. Existe um espaço que é chamado de fenda sináptica. Como que faz para passar essa informação de um neurônio para outro, ou do neurônio para o músculo, ou para o órgão, ou para uma glândula? Através de moléculas químicas que nosso corpo produz, chamadas de neurotransmissores. Só para a gente relembrar, quando falta neurotransmissor no nosso organismo, o nosso sistema pode não funcionar adequadamente. E também nós temos alguns tipos de venenos para insetos, por exemplo, que neutralizam ou fixam-se a esses neurotransmissorzinhos aqui e não deixam eles passarem para o próximo neurônio, fazendo o sistema nervoso do inseto, por exemplo, não funcionar. Isso também pode atingir nós, por isso nós temos que tomar cuidado com esses venenos, tá ok? E essa imagem aqui está mostrando novamente, né, em amarelinho, o neurônio
pré-sináptico. E em azulzinho, o neurônio pós-sináptico, tá? Você está vendo assim, parece que o amarelinho, que é o pré, colocou um monte de fonezinho de ouvido ali no outro, né? Na verdade, ele chega ali, mas eles não se encostam, porque tem a fenda sináptica, ok? Então, só para a gente relembrar, corpo celular, axônio, dendritos, o núcleo, a sinapse, fenda sináptica, neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. Agora que a gente já entendeu, a gente precisa de uma vez por todas entender como que funciona isso, tá? Então, para que a gente possa compreender como que o meu cérebro consegue receber informação lá do seu dedo, da sua mão, do seu braço, da sua perna, como que o meu cérebro consegue falar, mexa esse músculo agora, Pietra, para falar comigo, né? Os músculos da sua boca, ou a sua língua para articular, e assim por diante. Como é que isso acontece? Esse processo se chama impulso nervoso elétrico. E para que isso possa acontecer, tem que acontecer um evento chamado de potencial de ação, tá? O que é o potencial de ação? Para a gente poder entender agora, e daí a gente vai explicando mais profundamente. Eu preciso inverter a polaridade da membrana do neurônio. Então, aqui está mostrando para mim, o meu neurônio, ele é positivo fora. Ou seja, ele tem um monte de cargas positivas do lado de fora dele. E eu tenho menos cargas positivas dentro. Isso faz, aí que tá, que às vezes gera confusão, tá? O que acontece? Fora é muito mais positivo. Não é que dentro está negativo, mas dentro tem menos cargas positivas, desculpa. Como eu tenho muita carga positiva fora, dentro eu tenho pouca, fora fica muito mais positivo do que dentro. E eu preciso inverter isto. Para que o potencial de ação possa se propagar igual está mostrando aqui, ó, nesse segundo desenho aqui. Então, num primeiro momento, a minha membrana, o meu neurônio está em repouso. Então, ele vai ser positivo fora e ele vai ser negativo dentro. Então, fora, positivo. Dentro, negativo. Eu preciso fazer isto inverter. Então, no segundo momento, para que o potencial de ação passe pelo meu neurônio, igual está mostrando aqui, ele está indo nesta direção, eu preciso fazer as cargas positivas entrarem no meu neurônio, certo? Então, carga positiva precisa entrar no meu neurônio. E as cargas negativas têm que permanecer lá dentro, tá? Então, eu vou ter que encher de íons, lembra lá os íons, nós temos os íons que são chamados de cátions e os íons que são chamados de ânions. Os cátions são os íons positivos e os ânions são os íons negativos. Eu preciso pegar esses cátions, que a gente já vai ver quem são, e eu tenho que colocar eles dentro do meu neurônio. Aí o que vai acontecer? Dentro vai ficar positivo, onde está acontecendo o potencial. E fora vai ficar negativo. Ok? E isso vai igual uma onda. Aos poucos, a parte da frente vai mudando e a parte de trás vai voltando a ser como era no repouso. É só você observar aqui, ó. Então, a onda passa na direção do terminal do axônio, está indo para o terminal do axônio, igual está mostrando aqui, ó. E logo atrás, volta ao estado de repouso, tá? Então,
No segundo momento, o que eu vou promover? Fora precisa ficar negativo e dentro precisa ficar positivo. Aqui onde é que está acontecendo o potencial de ação, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Então, olha só, para que a gente possa entender. Aqui está desenhado o axônio do neurônio. E daí você está vendo o seguinte, ó. Esta parte que eu vou marcar aqui em vermelho é a minha membrana, ó. É a membrana. Ok? Essa parte que está em azul, aqui, é a parte interna do meu neurônio. E a parte, sei lá que cor que é isso, laranjado, salmão, sei lá, é a parte de fora, ó, exterior. Esta parte aqui é o interior do meu neurônio e esta parte aqui é a membrana. O que eu vou fazer? Então, isso daqui, eu estou com o neurônio em repouso. Ok? Então, significa que ele é positivo do lado de fora e menos positivo do lado de dentro. Por isso que a gente fala que ele é negativo em relação ao que está fora. Para que eu consiga inverter isso, o que eu tenho que fazer? Você está prestando atenção aqui? Está entendendo que nós temos o que em grande quantidade do lado de fora? Sódio. Então, naturalmente, o neurônio tem um monte de sódio fora e tem potássio em grande quantidade dentro. Para que eu faça esta parte ficar positiva, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse sódio e colocar o sódio para dentro do meu neurônio. Certo? Como é que eu vou conseguir isto? O sódio está do lado de fora porque ele não consegue passar. Significa, então, que os famosos canais de sódio que a gente reviu na outra aula, que a gente viu lá no primeiro ano, eles estão, nesse momento, fechados. Então, quando eu estou em repouso, ou quando o neurônio está em repouso, não tem um estímulo nervoso, não está acontecendo nada. Você não está sentindo dor, nem frio, nem calor naquele neurônio. Ou seja, não está passando o impulso nervoso. Está em repouso. Significa que os canais de sódio estão fechados. Aí eu tenho que lembrar novamente da aula anterior e tenho que lembrar lá do primeiro ano, por isso que a gente está recapitulando com calma. Se eu abrir os canais de sódio, o que vai acontecer com esse sódio? O sódio passivamente, ele vai se deslocar da onde tem mais para onde tem menos. Lembra que isso a gente chama de transporte passivo. É difusão. Então eu vou ter o quê? O sódio entrando. Quando? Num segundo momento. Então, em um primeiro momento, que está em repouso, os canais de sódio estão fechados. Em um segundo momento, os canais de sódio, eles vão abrir. E daí você deve estar pensando assim, mas por que eles vão abrir? Porque eu estou recebendo um estímulo nervoso, um estímulo elétrico. Então pensa assim, agora você foi se virar enquanto você está assistindo a aula e bateu o seu cotovelo no cantinho da cadeira, deu aquele choquezinho, aquela dor. O que aconteceu? Aquele estímulo provocou a mudança da polarização, da polaridade da membrana. Ou seja, o impulso nervoso tem que ir para o meu cérebro. Porque eu tenho que perceber que está doendo, que está machucando, para eu tirar o meu braço dali e não bater mais também. Então, o que acontece? O impulso chega e promove esse segundo momento, que é a abertura dos canais de sódio. Os canais de sódio abrindo, eu vou ter um influxo de sódio. Por quê, professor? Lembra lá,
o elemento, o soluto, ele vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, se eu tenho mais sódio fora, o sódio, quando eu permito que ele passe, ele vai sair da onde tem mais para onde tem menos. Então, nesse momento, os canais de sódio abriram e o sódio vai tudo entrar. Tem um monte lá do lado de fora. E daí você deve estar perguntando, ou deveria estar perguntando, e os canais de potássio? Pensa lá. Se eu abrir canal de potássio, o que é que vai acontecer com o potássio? Usa o mesmo conhecimento. O potássio vai da onde tem mais para onde tem menos. Se eu abrir potássio agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a sair do meu neurônio. Ou seja, eu vou levar as cargas positivas lá para fora, mas eu não quero isso. Então, nesse momento, o que acontece com os canais de potássio? Os canais de potássio permanecem fechados. Ou seja, eu aprisiono os potássios lá dentro. Então, nesse segundo momento, eu tenho os canais de potássio fechados. Então, se eu fizer isto, o que vai acontecer? O sódio vai entrar, o potássio vai ficar no interior, porque ele está preso, não tem como ele sair. Eu fechei o portão para ele, eu só abri o portão para o sódio. Lembra que os canais são específicos. E o que vai acontecer com a minha polaridade? Eu vou fazer a carga interna ficar com um monte de elementos positivos. Então, o meu interior vai ficar positivo e o meu exterior vai ficar com pouquíssimas cargas positivas. Então, eu vou ter um exterior negativo e o meu interior positivo. Certo? E daí o que vai acontecer? Igual está aqui, ó. Externamente era positivo, vai ficar negativo. Internamente era negativo e vai ficar positivo. Mas esse potencial, ele não pode ficar aqui. Porque a informação, olha lá, a informação chegou aqui. Certo? Bateu o dedo. A informação chegou aqui. Ela tem que transitar até aqui, para que essa informação possa chegar lá no seu cérebro, você interpretar o que está acontecendo, tomar uma atitude extremamente rápida. Certo? Então eu tenho que fazer esse potencial continuar. Então o que ele vai fazer? Essa modificação vai continuar igual uma onda. E eu vou fazer isso na parte da frente, igual está no desenho, e a parte de trás vai voltar ao seu repouso. Repouso. Ou seja, neste terceiro momento aqui, o que eu tenho que fazer? A parte externa tem que voltar a ser positiva. E a interna tem que voltar a ser negativa. Esse terceiro momento eu chamo de repolarização. Então eu vou ter, primeiro momento, está polarizado, ou seja, está em repouso. Aí eu vou promover a modificação. Eu chamo isso de despolarização. Calma lá. Conforme a despolarização vai andando no axônio, eu preciso repolarizar. Repolarizar. Ou seja, eu tenho que voltar, vou escrever aqui, ó, voltar ao repouso. Então, eu tenho que voltar a ser positivo fora, negativo dentro. Tem que voltar a ser desta forma. Isso eu chamo de repolarização. E daí eu faço uma pergunta. Por que isso? Mas não respondo, tá? Então, vamos lá. Entendido isso, primeiro momento. Então, primeiro momento, repouso.
negativo fora, positivo fora, negativo dentro. Certo? Quando chega o impulso, ou seja, a informação precisa passar pelo meu neurônio, eu tenho que mudar isso. Então, o que eu faço? Abro os canais de sódio, que estão em grande quantidade, o sódio está em grande quantidade fora, e o sódio entra. O sódio é um cátion, carga positiva. Enche de carga positiva dentro do meu neurônio, fazendo o meu neurônio ficar positivo dentro, negativo fora. Certo? Muito bem. O impulso vai estar passando por esse momento. E agora eu preciso fazer o contrário. Eu preciso voltar ao estado de repouso. Preciso fazer isto com o meu neurônio. E daí fica a pergunta: por que isso, né? Por que isso? Então, o que eu vou fazer, ou melhor, o que tem que acontecer nessa membrana para que volte ao repouso? O que será que eu vou ter que promover? Queria apagar, mas não está funcionando. O que eu vou ter que fazer para voltar ao repouso? Pensa lá, ó. Se eu, para sair do repouso, eu abri os canais de sódio e o sódio entrou. Certo? Eu mantive o potássio com os canais fechados, porque senão ele ia sair. O que eu faço agora para voltar a ser positivo fora e negativo dentro? Eu faço exatamente o contrário do que eu fiz para ficar negativo dentro. Então, nesse terceiro momento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir as portas para o potássio sair, porque ele está em grande quantidade dentro, e vou fechar a entrada do sódio. Aí a carga positiva não vai mais entrar, e pelo contrário, a carga positiva vai sair. Se a carga positiva vai sair, eu vou fazendo o meu neurônio voltar a ser positivo fora, negativo dentro. Isso eu chamo de repolarização. Então vamos organizar isso aqui nesse nosso quadro em branco aqui, tá? Então olha lá, vamos tentar organizar, qualquer coisa vocês me chamem e a gente vai escrevendo aqui. Então, o primeiro momento, a gente está com o nosso nervo, que é o neurônio, em repouso. Estando em repouso, ele é positivo dentro e ele é negativo fora. Ok? Agora vamos lá. Chegou uma informação, ou seja, você teve um estímulo, precisa passar alguma coisa pelo seu neurônio. Então eu preciso sair do repouso e ir para o segundo momento, que é a despolarização. Então, nessa despolarização, o que vai acontecer? Vai ficar negativo dentro e positivo fora. Ok? Então, agora você pensa lá, ó, aqui nesse momento está passando o impulso. Só vai passar o impulso, a informação, se acontecer isto com você. Se isso não acontecer, o impulso não vai passar, a informação não vai passar, não vai funcionar teu músculo, não vai funcionar tua glândula, você não vai sentir a dor, você já está entendendo aí, né? Aonde que a gente atua para tirar a dor, uma anestesia, por exemplo, tá? Então lá, não vou dar muito detalhe, porque depois eu vou perguntar para vocês vão pesquisar. E eu tenho um terceiro momento, que é quebrar isso aqui, porque senão o impulso, imagina assim, ó, se eu não desfazer isso daqui, aquela informação vai ficar passando continuamente. Agora você imagina assim, ó, eu queimei a mão numa panela, ok? Essa informação, para ela chegar ao meu sistema nervoso, eu preciso fazer isso aqui, ó.
o meu nervo estava em repouso, aí ele entrou em despolarização, essa informação está chegando no meu sistema nervoso. E eu estou interpretando essa sensação de dor. Se isso aqui não for controlado, ou seja, se eu não desfizer essa situação, eu vou ficar sentindo isso aí sempre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para um terceiro momento. Passou a informação, passou aquela informação de dor, eu preciso fazer o meu neurônio voltar ao seu estado de repouso. E isso eu chamo de repolarização. Então, eu preciso fazer ele voltar a ser positivo dentro, negativo fora. Vamos organizar aqui. Agora a gente precisa entender como é que isso acontece, né? Então, beleza. Já entendemos ali repouso, despolarização e repolarização, que é esse desenho aqui, né, galera? Ó, esse desenho aqui, ó. Então, positivo fora, fica negativo, a onda vai andando, ó. Vai andando até chegar lá. Só que a parte que fica atrás vai voltando a seu estado natural. Eu tenho que promover isso. Eu não contei por quê, pensa um pouco. Muito bem. Agora, como é que essa situação toda acontece? E aí agora nós precisamos usar conhecimentos lá do primeiro ano, ó. Para estar em repouso, precisa estar negativo fora, positivo fora, desculpa, tá? O que é que eu vou ter do lado de fora em grande quantidade? Olha lá, ó. O sódio. OK? Tem potássio? Tem também, mas menos. Tem bastante sódio, tá? Opa, tá invertido aqui, né, galera? Eu inverti tudo, gente. Deleta isso aqui, ó. É fora positivo. Desculpa, gente. Só inverte lá, por favor. Vamos lá. Ninguém falou nada. Ô, Pietra. Sacanagem. Agora sim, tá? Então, ó, em repouso, positivo fora, dentro negativo. Por que que está positivo fora? Porque tem muito sódio. Dentro está menos positivo, ou seja, negativo, mas tem bastante potássio. Olha só, eu preciso que vocês lembrem o seguinte: quem que faz essa situação se manter no meu neurônio? Uma estrutura, um transportador, transporte ativo, chamado de bomba de sódio e potássio, tá? O que que essa bomba de sódio e potássio faz? Presta atenção, galera, ó. A bomba de sódio e potássio, ela joga três sódios para fora e 2 potássios para dentro. Presta atenção, galera, ó. 3 sódios para fora. Então, ele coloca 3 sódios para fora do meu neurônio. Então, põe 3 cargas positivas para fora. E coloca, ao mesmo tempo, 2 cargas positivas, que são os potássios, para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. Isso vai fazer eu ter um monte de sódio do lado de fora, um monte de potássio do lado de dentro, mas como eu sempre carrego uma a mais para fora, eu vou ter uma polarização positiva do lado de fora maior do que do lado de dentro. Tá? Isso quem faz no repouso, mantém isso, é a bomba de sódio e potássio. Recapitulando, é um transporte ativo, ou seja, gasta energia. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. 3 para fora, 2 para dentro, 3 para fora, 2 para dentro. Beleza? Gastando energia para manter isso, ficando positivo fora, negativo dentro. O que que eu vou fazer agora?
Na despolarização, eu promovo a abertura dos canais de sódio. Como tem um monte de sódio fora, quando eu promovo essa abertura, o sódio entra. Certo? E os canais de potássio permanecem fechados. Ok? Então, desse jeito, o que eu vou fazer? Tem muito potássio do lado de dentro e ele vai ficar do lado de dentro, porque o canal está fechado. Tem muito sódio do lado de fora e como eu abri o canal, o sódio começa a entrar. Então, eu vou ter um monte de entrada de cargas positivas para dentro do meu neurônio. E daí você deve estar perguntando, e a bomba? A bomba não explode, não. Ela para. Ela para de funcionar nesse momento, porque senão vai fazer o trabalho contrário. Agora vamos lá. Você já deve ter entendido, se você está raciocinando aí, fazendo o seu processador funcionar, eu preciso novamente voltar ao estágio inicial. Fora positivo, dentro negativo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer exatamente o contrário do que eu fiz no 2. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Ativo a bomba ativada. Com isso, eu vou voltar a jogar 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu abro, então ocorre a abertura dos canais de potássio. Desculpa. Certo? O que vai acontecer quando eu abrir os canais de potássio? O potássio está em grande concentração dentro do meu neurônio. Naturalmente, vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, os potássios vão começar a sair. Então, eu já estou jogando 3 cargas positivas para fora com a bomba e ainda estou deixando os potássios que estavam em maior concentração dentro do meu neurônio saírem. Então, eu estou jogando um monte de carga positiva para fora. Mas o sódio continua entrando. Mentira, continuava. Nesse momento, eu promovo o fechamento dos canais de sódio. O sódio estava entrando, eu fecho o canal. O sódio não entra mais. Fica fora o que estava. Eu pego e ativo a bomba, jogo 3 sódios para fora constantemente. 3, 6, 9, 12. Começa a ficar positivo. Eu abro os canais de potássio e o potássio que estava em grande concentração dentro começa a ir para fora. O que eu vou fazer neste momento? Vou fazer o meu neurônio voltar a ser positivo fora, negativo dentro. Ou seja, eu voltei para o meu estado de repouso. Fazem ideia por que isso é importante? Para iniciar, para que o impulso possa passar, eu preciso estar em repouso, ou seja, meu neurônio tem que estar em repouso, tá? Se eu permanecer com o meu neurônio assim, ó, eu vou ficar mandando a mesma informação. E, consequentemente, outra informação que chegar não vai passar. Então, eu acabo bloqueando o meu sistema. Isso a gente chama de hipersensibilidade. Eu estou hiperexcitando o meu sistema nervoso. E isso pode promover o colapso do sistema nervoso e, dependendo em qual é a dimensão disso, pode levar até o indivíduo à morte. Porque eu estou hiperestimulando o sistema nervoso.
Então, eu preciso repolarizar para que eu possa receber novos estímulos, novas informações e não bloqueie aquele fluxo. Para a gente finalizar aqui, para você poder entender, lembra lá o seguinte, onde tem bainha de mielina, isso não acontece. Ó. Essa mudança de despolarização e repolarização só acontece onde eu tenho esse espaço sem gordura, que é o nódulo de Ranvier. Aí você está vendo assim, ó, as cargas positivas entraram aqui, certo? Então, dentro vai ficar negativo e fora positivo. Aí você está vendo que no próximo nódulo de Ranvier está exatamente ao contrário. O que vai acontecer com o meu impulso elétrico? Ele vai saltar e vai cair no próximo nódulo de Ranvier. Quando isto acontecer, aqui ele vai começar a despolarizar. Então ele vai abrir canais de sódio, o sódio vai entrar, vai fazer ficar positivo dentro, negativo fora, aí o impulso anda ao longo desse espaço aqui. Chegou aqui, a gordura não deixa mais isso acontecer. Então ele vai novamente saltar para o próximo nódulo de Ranvier. Então a informação chega aqui, muda esse pedaço aqui, aí salta para o próximo pedaço, muda aqui, salta para... Isso faz o meu impulso ser mais rápido. A informação chegar muito mais rápida. Porque toda aquela mudança na membrana do meu neurônio para mudar a polaridade leva um pouquinho de tempo. Então, você imagina se tivesse que fazer ao longo de toda a membrana do neurônio. Iria demorar. Isso pode ser uma diferença entre você se salvar ou morrer. Então, o meu sistema foi evoluindo e ele foi ficando cada vez mais rápido. Então, quanto menor os nódulos de Ranvier, ou quanto mais bainha de mielina eu tiver, mais rápido o meu impulso consegue ser propagado. Então, neurônios que estão ligados, por exemplo, com dor, tem bainha de mielina grande ou um monte de bainha de mielina e os nódulos de Ranvier são pequenininhos ou são poucos. Isso faz o meu impulso ser muito mais rápido, tá ok? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Esse gráfico que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho aqui o potencial de membrana em milivolts, e daí o que acontece? Quando está em repouso, eu tenho uma concentração, 1 milivolt de menos 70 dentro da minha membrana. Tá? E olha aqui, ó, é em milissegundos, certo? Então, chegou um estímulo, eu abri canais de sódio. Chegou um estímulo, eu abri canais de sódio. Aí o que acontece? Começa a entrar cargas positivas. Chegou aqui, eu cheguei no meu limite, no meu limiar, que a gente chama. Ou seja, o impulso foi para frente. O que acontece nesse momento? Eu vou fechar os canais de sódio para parar de entrar sódio e eu vou abrir os canais de potássio e vou ativar a bomba. Com isso, eu começo a bombear cargas positivas para fora. Então, para de entrar e eu começo a jogar para fora. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar as cargas positivas e vou começar a jogar para fora. Dentro começa a novamente ficar menos positivo. Com a abertura dos canais de potássio, isso vai ajudar. Com o fechamento dos canais de potássio, eu vou começar a manter potássio dentro e o sódio vai ficar do lado de fora. Então, eu começo a manter novamente positivo fora, menos positivo dentro, até ele se estabilizar e estar pronto nesse momento aqui para receber uma nova informação. Então, aqui, ó, nesse momento, eu tenho a despolarização.
Aqui, nesse momento, eu tenho a repolarização. E aqui, nesse momento, está vendo que o limiar é menos 70, né? Só que aqui, esse pedacinho aqui, ó, está abaixo de menos 70. Isso a gente chama de hiperpolarização. Ele ficou muito positivo em relação à parte interna. Isso é ruim, porque eu não consigo, nesse momento, passar nenhuma informação. Então, eu preciso estabilizar. E daí você está vendo assim, ó, tudo isso se passa numa medida de tempo de milissegundos. Pensa lá, eu sempre falo isso para vocês. Eu estou falando aqui, você já ouve no mesmo momento. Então, isso é informação nervosa. O nervo auditivo leva isso para o teu cérebro interpreta no mesmo momento. Então, o tempo de despolarização, repolarização, tem que ser medido, ou seja, foi identificado que ele acontece em milissegundos. Se isso demora um pouquinho mais, você demora mais para interpretar o que está acontecendo, e isso pode ser a diferença entre você conseguir se salvar de alguma situação. Tá bom? Para a nossa próxima aula, vamos explicar o que é chamado de arco ou ato reflexo. Então, ficamos aqui, galera. Alguma pergunta?